Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, aleluia, que já estão neste lugar, aleluia. Quero agradecer por essa oportunidade, a qual Deus tem nos concedido, aleluia. Creio que o Senhor irá falar conosco. Louvar a Deus pela vida do pastor Fábio e por este evento, que Deus venha abençoar grandemente. Vamos para o texto encontrado no livro de 2 Pedro, aleluia. 1 Pedro, irmãos, não é segunda mesmo, perdão. 2 Pedro, e o capítulo de número 1, versículo de número 3 e 4 a seguir somente. Glória a Deus. O título traz, porque Deus nos chamou, é o título desta palavra. Vamos ler em nome de Jesus. Todos os irmãos encontraram? Aleluia. Vamos estar lendo. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Somente esse versículo da palavra de Deus. Meus amados irmãos, se eu fosse colocar um tema nessa palavra, era o seguinte tema: obedecendo o chamado. Glória a Jesus. E no texto lido nesta noite, vem dizer sobre Deus e o seu chamado para conosco, para com a nossa vida. Nós todos que estamos nessa noite aqui, fomos chamados e capacitados por Deus para fazer a diferença sobre essa terra. Por isso Deus tem nos sustentado até hoje e vai continuar nos sustentando, porque Ele é fiel para fazer. Se eu for fiel a Ele e perseverar, Deus, Ele faz acontecer na minha e na sua vida. Porque se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no livro de Jonas, nós iremos ver um chamado na vida deste homem. Glória a Jesus. Mas este Jonas, pela sua falta de fé no seu coração, acaba abandonando o chamado de Deus. Isso trouxe na vida de Jonas, com certeza, consequências que ele iria passar. Aleluia. Por isso que eu e você não pode sair da posição. Por isso que eu e você não pode sair da presença e da perseverança a qual Deus te proporcionou, aleluia, pela sua promessa. Vai dizer que Jonas foi chamado por Deus para ir a uma cidade uma cidade chamada Nínive. E nessa cidade a qual Deus falara o seu coração, que tinha chegado a ele o pecado do povo nas narinas de Deus. Então ele ouve a voz de Deus. Mas quando Jonas ouve a voz de Deus, ele teme em não obedecer o que Deus teria orientado na vida dele. Então Deus começa a ver a atitude de Jonas. E a atitude de Jonas foi essa: de pegar um navio para outro lugar.
senão o lugar chamado por Deus, que era Nínive, porque ele precisava levar uma palavra ali àquele povo de arrependimento dos seus pecados. Aleluia. A nação é corrompida pelo seu pecado. O pecado que está no mundo, aleluia, é eu e você que é chamado por Deus, que vamos trazer a solução a este mundo. Por isso eu e você não pode abandonar a voz de Deus e nem a orientação de Deus. Por isso ele passou por um processo, Jonas, aleluia, e ele passou por um processo, porque ele foi para um navio que ia para Tarse, aleluia, e naquele navio, que aqueles homens iriam para outra cidade, aleluia, vai dizer o texto, que começa uma tempestade por causa de Jonas naquele navio, aleluia. Aqueles homens estavam perecendo por causa de Jonas no barco, aleluia. Não deixe que Deus venha trazer consequências na vida de outras pessoas por causa de você mesmo, aleluia. Porque Jonas, ele enfrentou essa tempestade na vida dele, aleluia. E vai dizer o texto sagrado que aqueles homens começam a clamar pelos seus deuses, porque não conhecia o Deus vivo, aleluia. Mas por um momento de tempo, Jonas vai falar para eles: me joguem para fora deste navio, me joguem para fora, aleluia, deste barco, porque eu sei que vocês estão perecendo, aleluia, por minha causa que estou a bordo deste navio, oh glória. Então eles vão levantar a sua voz, aleluia, ao Deus de Jonas, oh glória, e vão dizer, aleluia, ó Senhor da glória, não temos culpa por causa deste homem. Então ele é jogado para fora do barco, aleluia. E essa foi a consequência de Jonas ficar 3 dias e 3 noites por causa da sua não obedecer à voz do Senhor. Obedeça a voz de Deus no teu chamado. Alablasubeteblácia. Eu sinto Deus nessa casa, aleluia. Obedeça a voz do Senhor, porque Deus é fiel em fazer, Deus é fiel em te honrar na terra, aleluia. Mas essa foi a atitude de Jonas em fugir para outra cidade, a qual desagradou a presença de Deus na vida dele. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos, aleluia, fazer que as consequências de Deus ela chegue na nossa vida, porque ela chega, o Senhor nos cobra grandemente, aleluia, a qual cobrou na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Alablasubedeblácia, aleluia. Quando olham para mim e para você, não aposta no chamado, aleluia. Mas Deus é fiel em fazer acontecer na tua vida, aleluia. Porque eu e você foi chamado para essa última hora neste mundo, aleluia. Continua na posição de Deus, continua acreditando, porque Deus é fiel em fazer a obra. Continua perseverando, glória. Continua lá para subdevlácia. Deus está neste lugar, aleluia. Continua confiando, lá subdevlácia. Continua, aleluia, com a tua fé no teu coração. Não deixe que o medo chegue e nem a covardia chegue no teu coração, porque
A covardia chegou no coração de Jonas, a falta de fé. Aleluia. Será que foi Deus que falou? Será que foi Deus que está me chamando? Não duvide. Aleluia. O espírito de dúvida estava no coração de Jonas, pastor. Aleluia. Por isso ele não acreditou e pagou o preço. Aleluia. Louvado seja Deus neste lugar. Se eu e você obedecer à voz de Deus, Deus ele faz a obra. Deus ele cumpre. Porque a sua palavra, ela não volta atrás e nem vazia. Deus é fiel em permanecer fiel. Agora, se eu e você fugir por causa das tempestades que assola o meu e o teu coração, aleluia, Deus, ele retarda, aleluia, a sua vitória. Deus, ele não entrega a sua vitória. Temos que permanecer na posição, acreditando que Deus está trabalhando, que Deus está fazendo, que Deus está fazendo ao teu favor e o meu favor nesta noite. Oh glória! Se Jonas tivesse acreditado, aquele povo tinha se convertido naquela cidade e o nome do Senhor seria glorificado. Mas pela sua covardia, o nome do Senhor não foi glorificado naquela cidade de Nínive. Aleluia. Não decepcione a vontade de Deus na minha e na tua vida, porque é boa e agradável aos olhos de Deus. Aleluia. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós iremos encontrar outro personagem. Aleluia. Outro personagem da Bíblia, a qual foi Moisés. Aleluia. Também este, quando foi chamado por Deus, colocou muitas desculpas no seu chamado. A voz de Deus, quando Deus resolve aparecer na vida dele, ele teme também. Mas continue acreditando, porque Deus trabalha com o tempo. E o tempo de Deus já tinha chegado na vida de Moisés. O teu tempo vai chegar, a minha hora vai chegar. Mas uma coisa é certa, não decepcione Deus. Obedeça, porque Deus é fiel em permanecer com a sua fidelidade. Quando Deus brada na sarça ardente, aleluia, ele fica muito espantado, porque a sarça não se consumia, vai dizer o texto. Aleluia. E quando Deus fala para ele que o povo, a voz do Senhor, a voz do povo tinha chegado, a voz de Deus, o Senhor fará para Moisés: eu desci aqui, Moisés, neste lugar para falar contigo, porque tenho visto o que o meu povo tem passado no Egito. Aleluia. E você é o escolhido. Aleluia. Você é o escolhido para essa missão. Quando Deus te escolheu, Deus já sabia que você iria passar, aleluia, na peneira de Deus. Deus já sabia que você iria passar, que você iria suportar, e que você iria também ser aprovado por Deus. Porque Deus conhece o teu passado, conhece o teu futuro e conhece o teu presente. Aleluia.
Por isso que Ele confiou a mim e confiou a você. Aleluia. Quando Deus fala para ele: eu serei contigo, Moisés. Mas ele vai dizer, aleluia, que não podia. Aleluia, que não podia falar, que não tinha sustentabilidade para conseguir falar na frente de Faraó. Então Deus vai dar para ele sinais, aleluia, que seria com ele na frente de Faraó, aleluia. E não só ele iria falar, mas Arão também iria falar por Moisés, aleluia. Porque Deus não te deixa sozinho. Deus coloca sempre uma ajuda, um auxílio na tua vida, aleluia. Então quando ele chega lá, aleluia, vai dizer o texto sagrado que Faraó não libera o povo, e não liberou por muitas vezes. Muitas pragas desceram naquele lugar, no Egito, porque o coração de Faraó era endurecido, aleluia. Mas Deus estava com Moisés, Deus estava no chamado de Moisés, e Deus iria aprovar o chamado de Moisés naquele lugar, no Egito, porque Deus é fiel, aleluia. E Deus cumpre na vida dele, Deus cumpre na vida de Moisés. Quando todas as pragas descem ao Egito, finalmente Faraó, agora o seu coração está aberto para liberar o povo daquele lugar. Então Moisés pega aquele povo, vai dizer a Bíblia que era mais de 400 mil pessoas que saíram do Egito, aleluia. Mas o chamado de Moisés foi cumprido, aleluia. E o nome do Senhor foi glorificado. Mas Deus foi piedoso em resgatar aquele povo. Mas o povo era de dura serviço. No deserto, várias reclamações do povo, aleluia. Se eu e você estiver no deserto, não reclame. La subdevlácia, oh glória. Se Deus levar eu e você para o deserto, continua na tua fé, continua na tua caminhada, não murmura, aleluia. Porque o deserto vai tratar comigo e vai tratar com você. Por isso Deus usa situações, é para provar a minha e a tua fé, para que outra pessoa renasça, aleluia. Quando Jesus fala para aquele sacerdote que era para ele renascer novamente, como pode nascer de novo um homem sendo velho? Pode tornar ao ventre de sua mãe renascer. Mas Jesus fala para ele que é preciso nascer da água e do Espírito. Assim vai ter outro renascimento, aleluia. Porque a prova é para isso, para que você seja aprovado e outra pessoa renasça. Então as bênçãos de Deus cheguem ao meu e o teu coração. Assim o chamado seja cumprido, aleluia. Porque o chamado só cumpre na minha e na tua vida,
quando eu e você está pronto, aleluia, para receber de Deus na terra. Aleluia. Pode durar 10 anos, 5 anos, 20 anos. Abraão esperou 25 anos, mas a promessa foi cumprida. Deus chama Abraão, aleluia, e faz promessas para Abraão, aleluia, e ele obedece à voz de Deus. Ele tinha tudo para desistir, ele tinha tudo para largar o que Deus tinha falado, porque passou 5 anos, passou 10 anos, passou 20 anos, e a promessa era um filho. Vai dizer o texto sagrado, a promessa era Isaac na vida daquele casal, aleluia. Sara não podia, mas para Deus o que é impossível se torna possível. Acredite no impossível de Deus, porque Abraão acreditou. Ele tinha tudo para desistir, aleluia, para não mais acreditar, mas a promessa ainda estava de pé na vida dele. Oh glória! Então se cumpriu na vida dele o chamado e o filho da promessa. E Deus agora vai provar este homem, a fé deste homem, porque Deus agora vai pedir o filho da promessa. Isso aconteceu na vida de Abraão, mas ele não conta história, pega o filho e vai para o monte, aleluia. E lá neste monte ele fala para os servos que iria descer novamente com seu filho lá embaixo. Ficai-vos aqui enquanto nós iremos adorar a Deus neste monte. Depois iremos descer novamente. Olha a fé dele, olha a fé deste homem. Oh glória! O seu coração poderia estar partido ao meio, aleluia, mas ele falou: eu vou descer com meu filho lá embaixo, aleluia. Vamos adorar a Deus neste monte. Lá pela super devlácia, lá pela comaderécia, nós iremos adorar a Deus neste monte. Vamos descer novamente. Lá super delácia, Deus está nessa casa. Então o menino vê a lenha, vê o fogo, lá super delácia. Ele vê a lenha, vê o fogo, mas não vê o que iria ser para o holocausto, para o sacrifício, o cordeiro, aleluia. Então Abraão fala para o seu filho: Deus vai prover, Deus vai prover neste lugar, neste monte. Então a voz de Deus vai descer naquele lugar, a voz de Deus vai bradar naquele lugar, aleluia. Não te faça mal nada, menino, porque agora eu sei verdadeiramente que tu crê em mim e que tu temes a mim, aleluia. E o cordeiro apareceu para o holocausto. Não foi preciso o menino morrer, aleluia. Confia no teu chamado, lacluma de elevacia, porque Abraão estava confiando no seu chamado. Foi Deus que me chamou, eu vou, aleluia. E Abraão novamente foi aprovado por Deus. Seja aprovado por Deus na terra, mas não decepcione o Deus, porque Deus é fiel em permanecer, Ele é fiel em fazer acontecer na minha e na tua vida. Oh glória!
outro personagem da Bíblia foi chamado por Deus. Vai dizer o texto: na vida de Samuel também foi chamado por Deus. Ainda jovem, não conhecia a voz de Deus. Aleluia. Mas Deus precisava falar com aquele jovem em particular, porque futuramente ele precisava conhecer a voz de Deus. Por isso Deus vai chamar ele, ainda jovem, deitado, dormindo, e o sacerdote ali estava com ele no templo. Vai dizer o texto que antes mesmo que as luzes se apagassem do templo, aleluia, Deus falou com este jovem. Deus falou com esse jovem Samuel. Oh glória! E Samuel agora, ele ouve a primeira voz, não sabe o que é a voz do Senhor. Aleluia! E a voz do Senhor bradou na vida daquele rapaz por 3 vezes. E o sacerdote Eli fala para ele: se a voz outra vez falar, fala que o teu servo te ouve. Aleluia. Fala que o teu servo te ouve. Então Deus fala novamente, aleluia, na vida daquele jovem: Samuel, Samuel. E ele atende, porque agora sabe quem é Deus que está falando. Aleluia, no seu coração. E ele conhece agora a voz do Senhor. Ele conhece agora quem é Deus, porque ele precisava ouvir a voz de Deus futuramente, porque ele iria ser profeta das nações. Por isso ele precisava conhecer a voz de Deus. E ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo te ouve. Aleluia. Ele não fugiu, e ele foi chamado por Deus e obedeceu o chamado. Aleluia. Os discípulos também não sabiam, aleluia, a vontade de Jesus na vida deles. Mas a vontade de Jesus na vida deles era que eles largassem as redes, os barcos, aleluia, e fizessem a vontade de Deus, a vontade de Jesus para a vida deles, que era, aleluia, ser pescadores de homens. Então Jesus mudou a vida daqueles discípulos, aleluia, porque eles também foram chamados e obedeceu o chamado de Deus. E as suas histórias foram mudadas pelo evangelho pregado, pelo evangelho anunciado a muitas vidas. Morreram, mas morreram dignamente na presença de Deus. Obedeceram a voz de Deus. Deus fez a obra, Deus fez acontecer na vida deles. A história foi mudada na vida destes homens, porque eles creram que quem chamou eles não foi o homem, mas foi o eterno Deus. O próprio Deus chamou eles e cumpriu na vida deles, porque Deus cumpre. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, e o tempo já corre, o tempo já acaba. Aleluia. Essa era a palavra que eu quis trazer e trouxe nessa noite. Obedecendo o chamado, acredite no seu chamado, porque Deus é fiel, aleluia, em fazer a obra. E eu quero aqui agradecer a minha oportunidade.